Boa tarde a todos, vamos chegando. Oi, Hugo. Olá, boa tarde. Conseguimos. Boa tarde, pessoas. Boa tarde, Irene. Então, gente, eu acho que a gente já pode ir começando, né? Devagarzinho. Então, em nome do NEAV, né? Hoje eu estou anfitriando aqui a Irene, né? Não sei se vocês conhecem, todo mundo já conhece o NEAV, acho que boa parte conhece o NEAV, né? Que é o Núcleo de Estudos Agroecológicos do Médio Vale do Itajaí, né? A gente tem um trabalho excepcional aqui na região, que é o acompanhamento dos agricultores familiares, né? De agricultores urbanos. Então, incentivo aos povos tradicionais, a agricultura dos povos tradicionais, né? Nós temos um acervo de sementes crioulas, né? E a gente promove a agricultura natural aqui na região. Certo? Eu sou o Hugo, sou biólogo, sou um dos integrantes do NEAV, né? E a gente vai estar aqui hoje, nesse momento incrível, com a Irene, né? Para quem não conhece a Irene, que eu acho meio difícil, né? Porque não se pode falar em agroecologia sem falar de Irene Cardoso, né? Então, Irene foi presidente da ABA de 2014 a 2018, tá? Ainda continua atuando na ABA e ela é doutora em Ciências Ambientais pela Universidade da Holanda e ela tem um mestrado em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa, tá? Especializada em ensino de Geociências pela Unicamp, tá? Então, é graduada em Agronomia pela Universidade Federal de Viçosa também e é professora titular, né, da UFV no Departamento de Solos. Então, essa pessoa incrível, né, do tema agricultura familiar como um dos pilares, né, da agroecologia. E eu vou passar a voz, então, para a Irene. Irene, sinta-se em casa, viu? A gente agradece muito a sua solicitação, a sua disponibilidade, viu, de atender a nossa solicitação. A gente sabe que você tem uma agenda bem cheia, né? Uma pessoa que é bem disputada e atendeu prontamente o nosso convite. Então, o NEAV se sente aí honrado, viu, com a sua presença. E se você quiser, Irene, começar a falar um pouquinho da sua trajetória logo após, você pode falar para a gente um pouquinho do que é agroecologia, do que é agricultura familiar, o quão importante são esses temas para essa conjuntura que a gente tem vivido, né? Então, eu vou passar a palavra para você, você fica à vontade, viu? E a gente vai dialogando aqui, um bate-papo bem tranquilo, bem informal, tá? E a gente pode fazer isso de uma forma bem tranquila mesmo. Então, com vocês, a palavra. Eu fico muito agradecida porque eu acho que os núcleos pelo Brasil afora estão fazendo o trabalho deles, né, o papel deles, que é, mesmo nessa situação de crise, de pandemia, tentando discutir agroecologia, conversar e se manter ativo, porque é isso que nós precisamos de fazer, porque diferente disso é depressão, né? Então a gente tem que estar, mesmo num momento difícil, tentando conversar e tentando colocar as nossas agendas para frente. Mas eu queria mesmo, então, além de agradecer, dizer que não houve problema técnico nenhum. O que houve é que eu não sei usar Instagram. Estou bem brava de ter instalado Instagram no meu celular, porque mala e mala eu tinha no meu computador. Não tenho intenção de usar Instagram. Então, o Hugo me fez usar esse Instagram agora. E eu espero que esse negócio dê certo, porque está aqui no celular. E esse celular cai e arranja uma confusão danada, mas eu queria saber que isso já estava previsto pelo universo, que isso ia acontecer. Isso não é novidade. E eu vou dizer por quê. Porque eu sonhei que o Hugo me acordou às 7 horas da manhã, que era para eu entrar no programa de rádio, e falou que era às 8h30. Eu falei, mas não era às 2 horas, 4 horas da tarde? E não era pela internet? Que história é essa? E ele entrou com um programa de rádio todo alegre, feliz, e me chamando para participar. Então já estava previsto, porque programa de rádio é a coisa mais velha que tem.
E para mim, Instagram é a mais novidade que tem. Então, era um sonho que, na verdade, ao contrário, né? Então, eu estava aqui desde as 3 horas da tarde tentando entrar nessa coisa e não consegui. Mas agora acho que vai dar certo, tomar. Então, e aí, então, fico feliz de estar participando. De gente que está entrando aí pelo sul, né? Por Santa Catarina, e não sei se tem mais gente também do Brasil afora que está entrando. Então, daqui de Minas Gerais, meu agradecimento. Então, a conversa foi, o pedido foi para conversar sobre agricultura familiar e agroecologia. Então, tem uma parte que sempre quando eu falo, e todo mundo que já me ouviu falar, sabe que tem duas coisas que eu acho que é muito importante quando a gente conversa sobre qualquer tema que se relaciona à agroecologia. Um é saber relembrar da história da Revolução Verde. Então, a gente tem hoje um modelo hegemônico, que é o modelo que a gente chama de modernização da agricultura e da Revolução Verde. Isso já é muito importante, porque a gente sabe, a gente entender que o modelo agrícola que tem, o tipo de agricultura que a gente tem hoje, ele não caiu do céu. Ele é uma construção do ser humano, uma construção política que tem intencionalidade. Então, como é que se dá a implantação desse modelo da Revolução Verde e da modernização da agricultura, que é, na verdade, o que determina hoje todo o jeito que a gente tem de produzir alimentos e de fazer agricultura. E aí, se a gente for olhar, então, esse modelo da modernização da agricultura, ele é um modelo agroquímico. E para ele ser instalado, claro que isso foi, a gente sabe, todo mundo sabe, foi após a Segunda Guerra Mundial, que os instrumentos, toda a parafernália para produzir os instrumentos para a guerra ficaram obsoletos, ficaram sem uso. Então, como é que vai utilizar isso? A boa ideia foi utilizar para produzir insumos para ser utilizado na agricultura. Claro que isso veio com uma boa desculpa, com um bom álibi, que nós precisávamos de alimentar o mundo. Então, a desculpa para implantar esse modelo é a desculpa da falta de alimentos no mundo, e a gente precisava de alimentar o mundo. O que isso é muito importante que tem a ver com a da agricultura familiar? Primeiro, que esse forte apelo na ciência, a base científica. Então, a ciência, de uma forma geral, ela participou e ela criação das bases desse modelo. Porque a gente vai encontrar muita dificuldade nas universidades, na Embrapa, para colocar uma outra proposta. Por quê? Porque esse é um pacote, esse modelo da Revolução Verde é fortemente baseado na ciência. E qual a implicação que isso tem direto para a agricultura e agricultura familiar? Então, a agricultura, que é uma construção do ser humano de 10 mil anos, de repente, de 1900, na Segunda Guerra Mundial, 1945 para cá, passou a ter base científica. Então, não vale mais todo o conhecimento que foi desenvolvido ao longo de 10 mil anos, o conhecimento tradicional, esse conhecimento dos camponeses, não tem mais lugar e passa a ser, então, o que passa a valer é o conhecimento. Então, o que a universidade fala, o que a Embrapa fala, o que a Emater fala, esse conhecimento técnico, esse conhecimento científico é que passa a ser valorizado. Então, isso já é uma implicação muito direta para a agricultura familiar. Por quê? Porque é uma forma de desconsiderar todo um aprendizado e todo um conhecimento dos agricultores familiares e dos camponeses ao longo dos anos. Isso tem várias implicações. Então, imagina você, de repente, tudo que você sabe não adianta mais nada, não vale mais nada, não tem utilidade. Que vale agora é o pacote que a Embrapa pesquisar, que a universidade ensinar e que a extensão levar, é que vai ser o que é válido. Então, isso é uma implicação muito grande, que é o deslocamento desse conhecimento tradicional, desse conhecimento dos camponeses. E isso vai fazer com que, vai trazer já de cara uma característica muito importante para a agroecologia, que a agroecologia vem dizer o contrário. Não, peraí,
A agricultura, ela é muito específica. Você muda de clima, de solo, de variedade. Isso não dá para ser um pacote que um iluminado, um cientista, um professor, um pesquisador diz que é essa variedade, que tem que usar tanto disso. Não, é um conhecimento que é uma construção, é uma produção que ela é muito específica. Então, nós precisamos do conhecimento local, nós precisamos do conhecimento que está ali, das pessoas que conhecem e que vivem aquele lugar. Então, a agroecologia já começa dizendo que nós não acreditamos que é só o conhecimento científico que é válido. Nós acreditamos que a gente precisa de fazer uma ecologia de saberes, a gente precisa de trazer todo conhecimento é importante, o conhecimento dos agricultores familiares, dos camponeses, dos povos comunidades tradicionais, vão ser muito importantes para essa construção dessa proposta que a gente vai chamar, então, de uma agricultura sustentável em um determinado momento, que a gente vai dizer que é uma agricultura que produz alimentos com qualidade, com sustentabilidade ambiental e etc. A outra coisa que também é articulada a essa, que a gente vai falar também, que a gente vai ser contra esse modus operandi de fazer ciência, é que nós vamos dizer, não, a pesquisa na agroecologia ela tem que ser contextualizada, ela tem que ser nos seus contextos. Por quê? Porque a gente não vai ficar nas estações experimentais, nos laboratórios, pesquisando e levando um pacote pronto. Isso não significa que não tenha também função e lugar, tem que estar dentro de um contexto, tem que ser a partir da realidade. Bom, então aí já tem duas diferenças quando a gente pensa a ciência e pensa a forma de fazer ciência, que a agroecologia contrapõe a esse modelo hegemônico que tem. Bom, e a gente pode pensar, e de onde que a gente tira isso? Tem duas coisas muito importantes, que eu vou voltar a falar disso, mas já é importante a gente localizar. No Brasil, a gente bebeu muito, e quando eu falar da história da agroecologia, a gente bebeu muito na fonte de Paulo Freire. Então, o pensamento nosso é muito vinculado ao pensamento de Paulo Freire, que é vinculado aos processos de educação popular. Então, Paulo Freire já escreveu, lá na década de 70, um livro que era Comunicação e Extensão, que ele já destruía essa ideia de fazer extensão, de levar o pacote tecnológico para os agricultores. Ele falava, não, a gente precisa de comunicar, de dialogar com os agricultores e respeitar a realidade dele de onde ele vem. Então, Paulo Freire tem uma influência muito grande nesse pensamento. Então, o livro de cabeceira de nós, jovens da década de 80, era Comunicação e Extensão do Paulo Freire. E outros, Educação com Prática da Liberdade, Pedagogia do Oprimido, mas esse tem muito a ver com essa história do conhecimento. Bom, uma outra coisa que é extremamente importante, que vai ter uma repercussão muito grande na forma como a gente fez as coisas, é que esse pacote tecnológico, como eu já falei, ele não caiu do céu, ele veio a partir de políticas públicas. E no Brasil, que momento é esse que entra esse pacote da Revolução Verde? Com a ditadura militar. Então, ele cria as bases políticas para ele ser implementado a partir do golpe de 64. Se falar assim, será que seria diferente caso não tivesse tido o golpe? Eu não sei em que medida seria diferente, mas a gente precisa de lembrar que João Goulart caiu, e quem não sabe, pode entrar na internet e ver o discurso de João Goulart na Central do Brasil, no Rio de Janeiro, não sei se foi na Central, acho que foi na Central do Brasil. Uma das coisas que ele prometia era de fazer uma reforma agrária. Agora, não era uma reforma agrária radical como os trabalhadores pediam. Ele mesmo reconhecia que era uma reforma agrária branda. Mas isso daí já foi a gota d'água, claro que não era esse o único motivo para ter o golpe. Então, pelo menos um trato diferente com as questões populares e com a reforma agrária teria. Então, esse pacote tecnológico da Revolução Verde, que a gente sabe que está dentro desse pacote, a mecanização, fertilizantes, agrotóxicos, sementes, no primeiro momento híbrida, depois transgênicas, e a irrigação, esse pacote, para ele ser implantado, ele veio com um pacote de políticas públicas. E esse pacote de políticas públicas implementado pelo golpe de 64. E o que era esse pacote de políticas públicas? Mexer nos currículos das universidades, criar a Embrapa, fortalecer
o serviço de extensão rural, mas levando esse pacote e o crédito. Então, esses 4 pontos eram muito importantes, porque o agricultor pegava o dinheiro no banco, ele tinha que, com aquele dinheiro, fazer exatamente o que o agrônomo da Emater tinha dito para ele fazer, porque senão, se desse qualquer problema, teve um problema de seca, ele perdeu a produção, ele perdia a terra, porque a terra era penhorada para pagar o crédito do banco. Então, ele tinha que mostrar a nota fiscal, dizendo, eu comprei todos os agrotóxicos, toda a semente, todo o adubo que mandou. E aquela semente crioula que ele tinha, isso é coisa do passado, isso é antigo, isso não é moderno, porque você vai usar o pacote moderno da Revolução Verde. Bom, esse pacote de políticas públicas, isso chama atenção, e é muito importante no momento atual, que as coisas acontecem a partir de políticas públicas. Então, se eu quero construir agroecologia, se eu quero construir propostas diferentes, eu tenho que me engajar politicamente, porque é politicamente que a gente vai fazer as coisas. Então, essa história de que acha que eu vou ficar no sítio, plantando agroecologicamente, orgânico, vendendo na feirinha, e que isso vai resolver o problema do mundo, ajuda. É claro que é ótimo fazer isso, precisa de fazer isso, mas só isso não adianta. Esse ano é ano de eleição. A gente está vivendo aí o que é e o que Santa Catarina representou para esse governo que a gente tem aí. Então, como é que nós nos engajamos e paramos com essa bobagem de achar que política é tudo igual, é todo mundo corrupto e que isso não faz parte da minha vida? Porque se a gente não começar a se engajar politicamente, a gente vai estar a serviço daqueles que nos dominam, que nos exploram. Então, essa é uma outra coisa muito importante. E por que eu estou dizendo isso? Com o governo Lula e Dilma, foi a primeira vez que a agricultura familiar teve políticas voltadas para a agricultura familiar. E que políticas são essas? São políticas muito importantes para a agroecologia, inclusive. Por exemplo, o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, o PENAI. Por quê? Porque eles foram programas que possibilitaram a comercialização da diversidade. Porque a diversidade, a gente vai falar daqui a pouco, é extremamente importante. Como é que você viabiliza a comercialização da diversidade? Não é nas cadeias. Não é na cadeia do café, na cadeia do frango, na cadeia do leite, na cadeia da laranja, não. A gente vai viabilizar isso a partir dos circuitos curtos de comercialização. Então, você vai favorecer o mercado institucional, favorecer o PENAI, é favorecer a diversidade. Favorecer a diversidade, favorecer a agroecologia. A outra coisa, é claro que daí tem as feiras, as entregas de porta em porta, várias coisas que também foram fortalecidas. Mas, para além disso, primeira vez no Brasil, quem não sabe disso, que chegou luz elétrica na casa dos agricultores. E para que a luz elétrica é importante? Pode falar assim, luz elétrica, pergunta para o agricultor o que ele vai primeira vez comprar quando tiver luz elétrica na casa dele, é uma televisão. É mentira. Pergunta para os agricultores o que eles vão comprar primeiro. É um liquidificador para fazer suco, para aproveitar melhor as frutas. É uma geladeira para guardar as coisas. É um tanquinho de lavar roupa para facilitar o trabalho da mulher. Então, a luz elétrica, ela favorece extremamente a agricultura familiar, não é porque vai comprar no processamento, no beneficiamento dos alimentos. Bom, luz elétrica foi extremamente importante. Minha Casa Minha Vida foi a primeira vez que a agricultura familiar teve um programa que permitia comprar, melhorar a sua residência. Então, isso é extremamente importante. Aí, eu fui em Santa Catarina uma vez, o jovem, todo mundo falando, o jovem quer sair do campo, quer sair do campo. Um jovem virou e falou assim, lá de Canoinhas, quem quer sair do campo? Olha aqui, está todo mundo aqui, olha, meus irmãos, está todo mundo aqui. Para que nós queremos ir para a cidade agora? A gente tem as mesmas facilidades que nós teríamos se nós estivéssemos na cidade. A gente tem internet, a gente tem luz elétrica, a gente tem uma casa... Para ele se estabelecer no campo, para ele ser implementado, ele também exige condições diferentes do que exigiria um outro tipo de agricultura. E duas coisas muito importantes nesse aspecto. É a monocultura. Você não implanta um pacote que
exige uma uniformidade do plantio, porque você tem a semente igualzinha, você tem que mecanizar, você tem que jogar o agrotóxico, você tem que adubar, se você tiver isso na diversidade. Imagina o trator ter que passar no meio de um sistema agroflorestal que não tem o arranjo que hoje a gente já está conseguindo ter um arranjo. Você imagina, você vai semear com uma plantadeira uma semente que tem desuniformidade, que ela tem semente grande, pequena, média. Então, você exige uma uniformidade. Então, a primeira coisa exigiu é um pacote que implanta na monocultura. Implantou na monocultura, para eles é ótimo, porque é a monocultura que vai chamar o adubo e é o uso de adubo que vai chamar o uso de agrotóxico, é a monocultura que vai chamar o uso de agrotóxico também. Por quê? Porque com a monocultura você abre mão dos benefícios da natureza. O que são os benefícios da natureza? Vou dar um exemplo. Você plantar café consorciado com ingá e outras árvores, o ingá tem nectar extrafloral. É o exemplo mais legal que a gente tem pesquisado, publicado, que é o ingá tem nectar extrafloral. Esse nectário atrai inimigos naturais das pragas do café. E aí você faz uma opção. Eu quero fazer parceria com a baia ou com o ingá. Então, a monocultura, ela vai trazer todos os problemas que a gente tem de degradação ambiental. Por quê? Porque ela não... Você abre mão dos benefícios da natureza. Você abre mão dos benefícios da natureza para usar o pacote tecnológico. Bom, isso é importante e engata na outra discussão que a gente estava fazendo, que era da reforma agrária. O Brasil estava discutindo a reforma agrária por quê? Porque realmente precisava de aumentar a produção de alimentos. Como é que aumenta a produção de alimentos? Produz com mais gente plantando. E aí, para isso, precisava de reforma agrária para dar acesso à terra. O que eles falaram? Não precisa de reforma agrária, pode deixar que a gente vai fazer essa agricultura da máquina, do veneno, no latifúndio. A gente vai modernizar o latifúndio, que é o que o Graziano da Silva chama de modernização dolorosa. Foi uma modernização do latifúndio. Só que esse latifúndio, ele não tem interesse em produzir alimento nem para a família dele, porque o interesse dele é ganhar dinheiro. Então, começa a produção de commodities para exportar. Então, daí vai ter incentivo àqueles produtos de exportação, porque isso é que vai dar mais lucro. Então, não faz a reforma agrária sai da pauta, não entra a monocultura e entra daí um tipo de produção de uma agricultura que não é para produção de alimentos para o mercado interno. Então, desde sempre, a gente nunca conseguiu resolver, a gente sempre reclamou que o Brasil importa feijão, que o Brasil importa arroz, que o Brasil importa não sei o quê. De vez em quando tem uma importação grande de alimentos de alguma coisa. Por quê? Porque não investe na produção de alimentos para o povo brasileiro, investe na produção de commodities. E aí, a história de que vai alimentar o mundo é mentira. Então, tem muitos dados mostrando que esse modelo não sustenta o mundo, não alimenta o mundo. Então, quando pergunta, que é uma pergunta muito comum de estudante fazer, a agroecologia vai sustentar o mundo? Fala, pode ser que sim, pode ser que não. Depende de como é que a gente constrói para que a agroecologia amplie. Mas eu tenho certeza de uma coisa, este modelo que está aí, ele não cumpriu o prometido. Ele é fake, ele é falso, porque ele falou que ia acabar com a fome do mundo e não acabou. Porque a gente sabe que toda a história de desperdício, a gente desperdiça 60% do alimento, a gente sabe que a produção de alimento é concentrada num lugar e no outro, porque a Revolução Verde fez isso, vai concentrar onde tem melhores condições, onde o solo tem melhor condição, onde o relevo tem melhor condição. Então, tem uma série de questões aí, mas eles não alimentaram o mundo. Bom, e tem um problema disso que eu falei, produz muito de uma coisa e menos de outra, porque não tem interesse. O interesse é ganhar, é lucro, é exportar. Então, só para ter uma ideia dos dados, dos números que a gente tem atualmente, a gente produz 568% a mais de carne. Então, a gente produz 468% de carne, que a população, que a humanidade precisa. A gente produz 148% dos peixes, 51% do leite, 66% das frutas, 42% das nozes, 89% de hortaliça e 154% de grãos. Então, tem uma superprodução de algumas coisas e muito pouco produção de algumas outras coisas. E você fala, vou virar vegetariano? Não necessariamente, mas a gente tem que repensar o nosso consumo de carne, nós
temos que repensar a forma de tratar desses animais. A agricultura está numa encruzilhada. Consequências são essas. Aquelas que nós já sabemos: agrotóxico, perda de qualidade do solo, perda de biodiversidade, a descaracterização, o desmerecimento do conhecimento da agricultura familiar, falta de respeito com o campo. Tudo isso a gente sabe que é uma consequência que a gente está acostumado a debater. Teve outras, vou dar alguns exemplos. 3 conglomerados dominam mais de 50% do mercado das sementes comerciais e agrotóxicos do mundo. Então, a gente está na mão de 3 conglomerados. 5 empresas de sementes têm sua origem na indústria química. De novo, o interesse da semente com o agrotóxico. 4 empresas controlam mais de 50% da produção de fertilizantes nos principais países produtores. Aí tem uma história a produção de fertilizantes, se der, a gente discute depois. No Brasil, há isenção de impostos para a produção e comercialização dos agrotóxicos. Então, para as empresas de agrotóxicos, foi ótimo. 1% das propriedades da terra do Brasil possuem mais de 1.000 hectares. Disso, 45% são terras consideradas, as terras consideradas produtivas. Da agricultura familiar, que é nosso tema, a agricultura familiar, ela tem 85% dos empreendimentos, então, se a gente for contar número de estabelecimentos, 85% é da agricultura familiar, mas possui apenas 25% das terras produtivas. E esse que produzem, né, produtivos no sentido de que estão produzindo. E essa agricultura familiar recebe 25% do crédito na melhor das hipóteses. Então, a gente tem uma concentração de terra muito grande, a agricultura familiar espremida, em pouca terra, com pouco crédito, e aí aquele outro dado que todo mundo sabe, produz 85% do alimento que chega, mais de 70% do alimento que chega na mesa do brasileiro. Então, produz 70% de alimentos, tem pouca terra e pouco crédito. Então, se você está realmente preocupado com a alimentação e de alimentar o brasileiro e de aumentar o mundo, o que nós temos que fazer? Aumentar a terra utilizada pela agricultura familiar, aumentar os agricultores familiares e aumentar as condições para que eles continuem produzindo. Bom, a maior parte da produção brasileira de commodities agrícolas está vinculada a conglomerados de estrutura verticalizada. O que é isso? Controla do plantio e comercialização. E alguns conglomerados possuem de 100 a 400 mil hectares. Então, quando fala, agroecologia é só para pequeno ou para grande? Aí eu falo, qual que é a sua preocupação? É viabilizar o latifúndio? Se for, a gente vai conversar de um jeito. Se for o agricultor médio, pequeno, que está querendo plantar alimento de qualidade, nós vamos conversar de outro jeito. Eu não quero viabilizar latifúndio de 400 mil hectares. Bom, então, quando perguntar, a agroecologia pode alimentar o mundo? Eu falo, pode. Agora, a agroecologia não pode alimentar o complexo agroindustrial que está em volta dessa agricultura hegemônica. Então, daí, você vê que tem um grande desafio à agroecologia, porque ela luta contra um poder constituído muito forte, muito estabelecido, que tem muito lastro político, que tem muito lobby no Congresso, tem muito lobby para fazer governador, para ganhar a prefeitura e etc. Tem um lobby político em volta, porque é muito interesse em muitas coisas que estão envolvidas. Então, os políticos, eles vão sofrer pressão desses conglomerados. E os agricultores são frágeis e são vulneráveis. Então, como é que nós nos posicionamos? Do lado de quem que a gente vai se posicionar? Bom, então a gente chega assim, então tá, o problema está aí, o que a gente resolve? Então, como disse o Einstein, nós não podemos resolver um problema com o mesmo estado mental que criou o problema. Nós temos que fazer outra coisa. O que é essa outra coisa que a gente propõe? É a agroecologia. E a agroecologia, a gente começou enquanto agricultura alternativa na década de 80. E quando a gente começou a agricultura, que chamava de agricultura alternativa, a gente já começou construindo principalmente as bases daquilo que a gente chama da agroecologia enquanto movimento e prática. Por que movimento? Que é a ideia de mudar, de transformar o que está aí, de transformar o sistema agroalimentar que está aí. Então, era um movimento que criticava a Revolução Verde, que criticava esse pacote e que dizia que tinha que construir de uma outra forma. Que outra forma é essa? A gente, já falei, o pacote tecnológico veio das universidades. Então, era na universidade que a gente ia buscar as alternativas? Não. A alternativa nós vamos buscar com quem tinha construído 10 mil anos de agricultura.
que era com os agricultores familiares camponeses, principalmente no Brasil. Também já linkando com aquele outra proposta de Paulo Freire. Paulo Freire já dizia, tem que ser contextualizado, tem que ir onde a realidade está. Nós temos que ir buscar onde, na realidade dos agricultores, aqueles que fizeram 10 mil anos de agricultura. Então, traz os agricultores para esse movimento. Então, é a prática e o movimento. Agora, esses agricultores também não estavam soltos no mundo desorganizado. Lembra? Era a década de 80, nós estávamos saindo da ditadura, os movimentos estavam se reorganizando. A gente já tinha aprendido também que a gente tem que fazer isso com as organizações. Você não trabalha individualmente, você trabalha com as organizações. E aí, também ensinamento de Paulo Freire. Então, vamos procurar que organização. As organizações estavam se recompondo, alguns sindicatos sendo criados. Então, vamos ajudar também a organizar, a articular esses sindicatos, as associações, as cooperativas e etc. Beleza, mas os agricultores também estavam fazendo isso, era um momento de efervescência política no Brasil. E eles faziam isso muito embalado e animados por uma coisa extremamente importante, que vai trazer de novo a importância da agricultura familiar, que eles faziam isso pelas SEBs. Muitos agricultores no Brasil inteiro estavam sendo animados pelas comunidades eclesiais de base, que têm um vínculo com a teologia da libertação. De base, que você vai olhar, o modus operandi das SEBs é exatamente a educação popular que Paulo Freire já falava. Não vai dar tempo, se der, a gente volta para dizer como é que a SEBs opera. Até hoje, as SEBs existem. Mas o que isso é muito importante? Porque isso traz um componente que é o da espiritualidade. E a espiritualidade junto, então, eu já falei, tem importância da questão política. Eu vou voltar a falar disso. Mas você tem um componente muito importante que é da espiritualidade. E a espiritualidade com a ancestralidade traz dois componentes muito importantes da cosmovisão camponesa. Todo mundo tem cosmovisão, porque cosmovisão é o jeito de ver o mundo. Agora, os camponeses, a agricultura familiar, tem muito forte a ancestralidade camponesa e essa questão da espiritualidade. Por que isso vai ser importante para a agroecologia? Porque imagina um agricultor de divino que vira e fala assim, eu fiz um pacto comigo, com Deus. É um pacto firme, forte, porque ele traz um componente da espiritualidade. Por que agricultor diz que monocultura, eu já vi 2 vezes um agricultor da Zona da Mata, um do norte de Minas, dizendo monocultura não é de Deus. Não, como? Café não é de Deus, eucalipto não é de Deus. Mas como que café não é de Deus, eucalipto não é de Deus? Tudo foi Deus que criou. Em monocultura, não. Por quê? Porque Deus, quando criou o mundo, está lá em Gênesis, aí quem é católico, quem é cristão, está lá em Gênesis, Deus fez tudo junto e misturado e falou, cuida. Então, isso é um lado da espiritualidade extremamente forte. E a ancestralidade? Você imagina que eu tenho uma vizinha aqui que ela não deixa a gente cortar um bambu gigante da moita de bambu gigante dela. Por quê? Porque é o bambu que meu pai plantou. Ninguém mexe nesse bambu. Então, é muito forte essa questão da ancestralidade. E tem uma outra coisa que é extremamente importante, que é o meu pai deixou para mim, a minha mãe deixou, eu quero cuidar para deixar para meus filhos. Porque a agricultura familiar não é só um lugar de produzir alimentos, é um lugar de criar a família, é um lugar de viver, é um lugar de morar. Roça, que vocês aí chamam de colônia, não é um lugar só de produzir. Então, por isso que eu não gosto do nome produtor. Produtor pode ser de café, de feijão, agora agricultor é outra coisa. Agricultor tem cultura no nome, a agricultura tem cultura no nome. E aí, essa ancestralidade, ela vai ser muito importante e também vai ter essa preocupação de deixar a cuidar dos bens, cuidar da terra para deixar para a geração futura. Isso é sustentável. Então, tem um agricultor que fala aqui, eu quero deixar para o meu filho a minha terra, eu não quero deixar um retrato da minha terra. Então, isso é muito forte. Então, a gente precisa da agricultura familiar
da agricultura camponesa, dos povos e comunidades tradicionais, por conta também do conhecimento que eles têm, por conta do jeito que eles fazem, mas também porque eles fazem isso tem um vínculo espiritual que vai cuidar da terra, da mãe terra, do planeta, da água, porque isso tem uma relação que é para além de produzir. Isso é Deus que criou, é o orixá que determina, como a gente vai ver na cosmovisão africana, ou na indígena, isso daqui não me pertence, pertence ao universo. É muito importante isso. Assim como é importante a questão da ancestralidade e da família. Bom, então, além desse componente, então traz quem cria, quem começa toda essa história da agricultura, da agricultura alternativa. Tem muito um vínculo com as ONGs, então aí em Santa Catarina, desde sempre, o Projeto Vianney participou disso, no Rio Grande do Sul, CAI, CAPA, que também tem em Santa Catarina, aqui em Minas, Rede, CTA, Rede, CAT, várias ONGs que construíram o que a gente chama de Rede PTA, que foi a base da construção da ANA, que é a Articulação Nacional de Agroecologia. E também os agrônomos e os estudantes de agronomia da FEAB, da Federação dos Estudantes de Agronomia, que construiu os EBAs, os Encontros Brasileiros de Agricultura Alternativa, que está muito na base disso que a gente chama, então, do movimento e da prática da agroecologia hoje, que vem lá da agricultura alternativa. Quando que entra quanto ciência? Então, a agroecologia, quando a SPTA publica um livro, Agroecologia, as bases sustentáveis da agricultura alternativa, que o Altieri foi o editor, mas que o capítulo mais bacana que eu acho do livro é o primeiro capítulo da Susana Hertz, que é uma mulher que escreve sobre a questão da agroecologia enquanto ciência a partir da agroecologia, então, enquanto multidisciplinar, uma ciência que bebe de várias fontes. Ela traz isso nesse capítulo de forma muito bonita. Para a gente foi jogar o sapo na água. Por quê? Porque a gente não estava feliz com o nome agricultura alternativa. O que é agricultura alternativa? Alternativa a quê? E aí a gente acha a palavra agroecologia, que traz aquilo que para a gente estava faltando, que era a base científica para aquilo que a gente estava faltando. E de onde vêm as bases científicas? Isso que é muito legal, vem dos povos e das comunidades tradicionais, porque é a partir do conhecimento maia, por exemplo, no México, dos indígenas, também do Brasil, mas da América Central, que Altieri, Glisman, esse povo da agroecologia da Califórnia, junto com cientistas desses lugares, sistematiza e extrai os princípios da agroecologia enquanto ciência. Então, ela volta também nos povos e comunidades tradicionais. Então, é muito legal, porque a gente não começa a agroecologia enquanto ciência no Brasil, começa enquanto movimento e prática da agricultura alternativa, e encontra com o movimento da América Latina. Voltou? Acho que eu caí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Hugo? Tá me ouvindo? Alô? Oi? Eu ouço, Hugo. Vocês estão me ouvindo, né? Posso continuar? Então, vou continuar. Bom, então, assim, encontra com a agroecologia enquanto ciência, mas, de novo, uma ciência que não vem a partir da academia. Ela vem a partir dessa articulação entre conhecimento acadêmico com o conhecimento popular. Então, está na base da agroecologia enquanto ciência, que é essa articulação entre conhecimento da academia, sistematizando, entendendo, procurando trazer as lições da agroecologia enquanto ciência. O Hugo, será que ele ligou aí o microfone dele? Bom, e aí você pode falar, então, mas o que é agroecologia? Tem várias formas de definir a agroecologia. A gente pode fazer simples, para não perder, está lá no Estatuto da ABA, agroecologia, enquanto ciência, é o estudo integrado de todo o sistema agroalimentar, em todas as suas dimensões, enquanto dimensão ecológica, econômica e social. Também está lá no Estatuto da ABA, que a ABA entende que a agroecologia é movimento, ciência e prática.
inclusive por tudo isso que eu falei. Glisman diz, a agroecologia tem o objetivo explícito de tornar o sistema alimentar mais sustentável, porque a gente entende que não é sustentável. Para isso, são necessárias mudanças desde o solo e da semente até a mesa e de volta ao solo e à semente. Porque o sistema agroalimentar é tudo. É da mesa do solo, da semente do solo à mesa e volta. Então, todos nós temos que estar conectados num grande movimento e num movimento de transformação desse sistema agroalimentar. Por isso que todos nós somos importantes. E aí, como é que a gente vai fazer essa transformação dos sistemas agroalimentares? Bom, no meu entender, a primeira coisa, a gente precisa de fortalecer de todas as formas que a gente puder a agricultura familiar. Ela que produz alimento, ela tem sabedoria, tem espiritualidade, ancestralidade, está no dia a dia, está no campo, nós precisamos de fortalecer. Como? Não é com 25% de terra. Então, a gente precisa de ter mais pessoas, as pessoas que queiram voltar para a roça, ter condições de voltar para isso. A gente precisa de reforma agrária, a gente precisa de aumentar o crédito. Nós precisamos de parar de hostilizar a agricultura familiar. A agricultura familiar é hostilizada por todos os lados. A gente pega os pensadores que defendem o sistema capitalista, eles vão querer expropriar a agricultura familiar de todo jeito. Por quê? Porque ela vai ser muito importante como mão de obra barata nas cidades, então expropria, e não só da mão de obra, mas da paisagem, do seu lugar, da sua identidade, que retira do lugar que nasceu, cresceu, que tem seus laços familiares, seus laços da comunidade, e leva para a cidade. Isso foi muito comum na década de 60, eu sou fruto disso. E expropria o que fica, porque o que fica tem que comprar o pacote, tem que comprar o insumo, tem que comprar agrotóxico, tem que comprar adubo, porque é isso que vai manter o complexo agroindustrial. Então, o sistema capitalista vai querer agroecologia? Você fica falando que não precisa de comprar veneno, não precisa de comprar adubo, não precisa de comprar semente, porque o agricultor é autônomo, tem que trazer autonomia, que a coprodução, como Van der Ploeg fala, né? Aquele sociólogo holandês, que é a coprodução, o agricultor produz a natureza produz o agricultor, é a partir dos benefícios da natureza. Então, perde a função o complexo agroindustrial. Então, vai estar sendo hostilizado e vai estar sendo exprimido pelo sistema capitalista. E aqueles de pensamento mais socialista também vão hostilizar, porque fala, pequeno agricultor é tudo pequeno burguês, porque domina os meios de produção. Então, a gente precisa de construir um outro sistema, que não é o sistema capitalista, que é o sistema socialista, que a gente tem chamado de o bem viver, que tem as bases nos povos indígenas da América Latina, e construir um outro sistema a partir do reconhecimento e da valorização e do fortalecimento dessa agricultura familiar camponesa, porque eu não estou falando da agricultura familiar daí de Santa Catarina, que é toda verticalizada, integrada com a sadia, que não pode ter nenhum passarinho chegando perto de casa, porque esse passarinho vai transmitir doença para as galinhas, para os porcos, etc. Estamos falando daquela agricultura camponesa que existe também em Santa Catarina, como existe em todos os lugares, que tem uma outra relação, tem uma coprodução com a natureza. Bom, e a agricultura familiar que mostra que é resiliente. E o que é a prova que ela é resiliente? Porque ela é hostilizada e ela é exprimida desde sempre. E mesmo assim ela está aí, produzindo grande parte do alimento que chega até as nossas mesas. Agora, na pandemia, todo mundo está querendo uma roça para morar, né? Todo mundo está querendo ir para a roça, porque ninguém merece ficar 4 meses dentro do apartamento. Eu moro na roça, estou ótima. E os produtos da agricultura familiar. A gente tem um circuito curto de comercialização. Os meus alimentos chegam todos na minha porta. Eu compro até cerveja, chega aqui na minha casa, da minha vizinha, que chama Libertária, feminista, cerveja feminista chega aqui. Eu compro muito pouco do supermercado. Ainda compro, uns 30% do supermercado, não é alimento, mas de outros produtos. Então, como é que a gente faz uma outra opção de vida? Como é que a gente começa a repensar? A pandemia está sendo muito importante para a gente entender que é por outro caminho que a gente tem que seguir. Bom, para isso a gente precisa de fato entender melhor o que é a agricultura familiar. E eu recomendo para vocês lerem, então, as 10 características da agricultura familiar, as 10 características ou parecido com isso, está na revista, está publicado na Agriculturas. É bem fácil de ler, o material do Van der Ploeg,
deixa eu ver como é que é o título verdadeiro aqui, está aberto aqui, eu vou olhar. 10 qualidades da agricultura familiar e as 7 teses da agricultura camponesa. Eu acho que vale a pena ler para entender melhor, então, do que a gente está falando. A gente precisa de achar o caminho de volta da roça ou da colônia. O que é achar o caminho da roça? Aqueles que quiserem voltar para a roça têm que ter condições de voltar, e a gente sabe que tem muita gente na cidade hoje que quer voltar, e aquele que não quer voltar tem que achar o caminho de saber de onde vem seu alimento, de quem é que produz, qual a condição de produzir, como é que você constrói os grupos de consumidores, como é que você visita mais a roça. Então, tem que achar o caminho de volta da roça, para morar ou para se relacionar e entender e fortalecer essa agricultura. Tem que reconectar com o alimento, porque não adianta a gente ficar achando, e aí o Michael Pollan escreveu vários livros sobre a questão da alimentação, a gente tem que reconectar, cozinhar, inclusive, fazer comida para a gente ter um outro contato com os alimentos. E aí o homem brasileiro machista, que acha que não pode ir para a cozinha, porque isso é tarefa de mulher, porque é feio fazer tarefa doméstica, tem que ir para a cozinha, tem que lavar banheiro, tem que arrumar a casa, para saber o que é isso e qual a importância de você ter um ambiente limpo, saudável, de fazer comida e etc. Então, sem feminismo não há agroecologia, inclusive por isso, pela redivisão dos trabalhos domésticos. E aí a gente tem algumas perguntas que a gente pode fazer, que eu não vou entrar nas respostas. Alimento orgânico é caro? Onde você compra seu alimento? É mais caro produzir alimento orgânico? O preço dos alimentos é justo? Você prioriza alimentação saudável? Seu salário é suficiente para comprar alimentos saudáveis? Por quê? Porque também a gente tem que começar a pensar na parceria, na solidariedade campo-cidade. Porque não adianta eu querer que a pessoa que está na cidade preocupe com o seu alimento, pague seu alimento mais caro, que cuide que seja um canteiro de cebolinha, porque você reconecta com a natureza, reconecta com o alimento. Se o cara tem que sair às 4 horas da manhã para trabalhar, comer uma marmita fria, pegar 3 ônibus, voltar 8, 9 horas para casa, trabalhar 44 horas semanais. Então, a gente tem que apoiar a luta da CUT, que é 40 horas semanais, tem que ser menos, tem que ser 36 horas. A gente tem que apoiar salário digno na cidade, a gente tem que ser solidário à luta dos trabalhadores na cidade. Bom, então você tem tempo de cuidar do seu quintal? Você gosta de cuidar do seu quintal? Como é que a gente sabe? Olha, como é que a gente relaciona com isso? Nós sabemos que nós somos o que comemos. É melhor gastar com comida do que gastar com remédio. E aí, então, o que a gente precisa, na verdade, para já ir terminando? Nós precisamos de reconectar com a natureza e com a cultura, inclusive a cultura alimentar. Nós precisamos, inclusive, não só com o alimento, mas com as terapias integrativas. Dá uma dor de cabeça, toma um remédio da farmácia. A indústria do remédio é outra, que trabalha junto com a da agricultura. Mesmo que produza o veneno, fala que vai produzir o remédio para curar. No Brasil, o movimento da agricultura alternativa começou com a da medicina alternativa. Então, como é que a gente reconecta com a espiritualidade? Já vai trazer a gente, já vai fortalecer a gente. Mas como é que a gente reconecta com essas terapias integrativas, que agora o SUS reconhece? O SUS reconhece porque teve uma luta enorme por trás disso. Como é que a gente reconecta com a nossa ancestralidade? O que é o candomblé e a umbanda? A gente nem sabe o que é isso, fica pondo fogo em terreiro, sem reconhecer a importância social, cultural e ecológica que tem esses terreiros. Então, enquanto o Brasil não reconhecer todos os terreiros de umbanda e do candomblé e todas as terras indígenas como patrimônio cultural do país, como lugar intocável, sagrado, a gente não vai sair dessa situação que está. Então, terra indígena, ritual indígena, lugar de ritual indígena, lugar de ritual africano, afrodescendente, é lugar sagrado. E a gente tem que entender melhor o que são os orixás. A gente sabe até quem é Zeus, mas a gente não sabe quem é Oxalá. E aí fica difícil. Então, como é que a gente reconecta com essas coisas? Como é que a gente reconecta com as festas populares e etc. Então, na verdade, a agroecologia vai falar. Com racismo não há agroecologia. Sem feminismo não há agroecologia. Qual é o papel da mulher nesse sistema? E a gente vai falar, não tem essa coisa de fixar jovem no campo. O jovem vai para onde ele quiser.
mas se ele quiser ficar no campo, ele tem que ter condições para ficar lá no campo. E a gente tem que ter reforma agrária. Bom, acho que foi muito tempo, mas é mais ou menos isso que eu queria socializar com vocês, e aí fica aí para o debate.